Jonas Ribeiro, conhecido nas garagens e pontos finais como Corujão, nasceu e cresceu em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Aos 42 anos, carrega no corpo as marcas de uma vida inteira dedicada ao volante. Começou como cobrador ainda adolescente, aprendendo cedo a medir o peso do olhar desconfiado dos passageiros e a contar moedas com dedos ágeis. Anos depois, já como motorista, desenvolveu uma postura de sentinela. Alto, ombros largos, barba sempre por fazer e olhos que não descansam, atentos ao menor movimento ao redor. O apelido, dado pelos colegas, veio da capacidade de atravessar madrugadas sem vacilar. Olhos firmes como os de uma ave noturna que enxerga o que os outros ignoram. Para ele, dirigir não é apenas conduzir um coletivo, é resistir, sobreviver e proteger, ainda que à custa do próprio silêncio. A vida de Jonas é simples no papel, mas complexa na carne. Casado, pai de Camila, uma adolescente de 16 anos, ele sonha apenas com um cotidiano tranquilo. Chegar em casa, sentar à mesa, ouvir o riso da filha, sentir o cheiro do café fresco. Mas essa paz sempre lhe pareceu uma miragem distante, um trecho de estrada que nunca chega. Sua maior ferida é a morte de um amigo de profissão, alvejado diante de seus olhos em um assalto na mesma linha que ele ainda dirige. Desde então, o volante se transformou em cruz, e cada viagem noturna é também um luto que se repete. O chaveiro em forma de coruja que balança no retrovisor é o talismã que o acompanha, lembrança do apelido, símbolo de vigília e promessa silenciosa de que nada passará despercebido. Entre o desejo de ser apenas um pai pacato e o ódio crescente que o invade, Jonas habita o limite frágil entre o homem comum e a fera que a violência insiste em despertar. À noite, quando o ronco do motor ecoa pelas avenidas escuras da Baixada Fluminense, Jonas sente a cidade se transformar em um imenso território de caça. Não é caçador por escolha, mas por necessidade. Cada parada do ônibus traz um suspense silencioso. Quem entra? Quem sai? Quem carrega nos olhos a fome ou a ameaça? O silêncio dos passageiros é quase religioso, e Jonas percebe que todos esperam dele mais do que direção. Esperam vigilância, esperam proteção. O 425, apelidado nas ruas de Rota da Sobrevivência, é sua cruz e também seu reino noturno. Naquele espaço estreito de bancos gastos e janelas embaçadas, ele é mais do que motorista, é guardião. Mas um guardião também sangra. Jonas sabe que seu corpo não é invencível e que seu coração bate mais forte quando vê Camila, sua filha, embarcar no mesmo coletivo para chegar à escola. É por ela que segura o volante com tanta firmeza, mesmo quando a vontade é largar tudo e fugir para longe. Cada curva da estrada é uma escolha entre o medo e a coragem. O chaveiro de coruja balança no retrovisor, como se o observasse. Um símbolo pequeno, mas que já se tornou profecia. Ele enxerga o que os outros fingem não ver. A Baixada esqueceu como é ter esperança, mas Jonas, no fundo, alimenta um segredo. Se ninguém fará justiça, talvez ele precise assumir esse papel. A Baixada Fluminense, com suas ruas estreitas e cheias de buracos, é um território onde o Estado se ausenta. Os ônibus avançam por vielas mal iluminadas e a escuridão engole tudo, exceto os faróis que tremem como olhos cansados. O 425 não é apenas transporte, é palco de medos cotidianos. Os passageiros entram com passos rápidos, evitam encarar os outros e se refugiam no silêncio. Cada olhar furtivo para a porta é uma prece muda. É como se todos carregassem a mesma pergunta: será hoje a minha vez? O cheiro de gasolina misturado ao suor forma um ar pesado, quase irrespirável. Nesse cenário, até os pequenos gestos ganham outro peso. O abrir de uma mochila, o vibrar de um celular, tudo pode se tornar gatilho de violência. Jonas conhece esse território como poucos. Ele sabe os horários mais perigosos, os bairros onde os ladrões costumam agir e até o jeito como eles entram no ônibus, de cabeça baixa, fingindo cansaço, até que uma arma surge da mochila. Os colegas de profissão compartilham histórias que se repetem como um disco quebrado. Celulares roubados,
bolsas arrancadas, tiros disparados ao menor sinal de resistência. Mas para Jonas, não são apenas relatos distantes. Ele viveu o pior deles. Ainda sente o estampido da bala que atravessou o ar e a visão do sangue quente manchando o banco ao lado do motorista. Aquela lembrança nunca mais saiu de sua mente. Na garagem, entre um café, ralo e conversas abafadas, os motoristas comentam o medo como quem comenta o clima. Inevitável, repetitivo, sempre à espreita. Alguns já desistiram da profissão, migraram para trabalhos mais simples, ainda que pagassem menos. Outros se anestesiaram, preferem fingir que não veem nada, entregam o volante ao destino. Jonas, porém, não consegue se conformar. Cada rosto que ele transporta parece carregar a mesma história. Trabalhadores exaustos, mães que protegem os filhos com o corpo, jovens que se escondem nos fones de ouvido para tentar esquecer a realidade. Ele os observa no retrovisor como quem olha para um espelho quebrado. Cada fragmento revela uma parte daquilo que ele mesmo sente: medo, impotência, revolta. Camila é o maior reflexo dessa angústia. Aos 16 anos, acorda cedo, encara o ônibus da mesma linha que o pai dirige e carrega nos cadernos o sonho de estudar medicina. Jonas a vê como a promessa de um futuro diferente, um caminho longe da violência que corrói a região. Mas cada vez que ela embarca sozinha, ele sente o coração apertar. E se os assaltantes resolverem agir naquele dia? E se ela não voltar? O terror de perdê-la é a faísca que mantém a chama de sua vigília acesa. Ele não diz isso em voz alta, mas sabe. Sua luta não é apenas contra os ladrões, é contra o destino que insiste em roubar o futuro das famílias da Baixada. A ausência das autoridades é gritante. Policiais raramente aparecem nas rotas noturnas. E quando aparecem, chegam tarde demais ou só para preencher relatórios frios. As empresas de ônibus, por sua vez, se preocupam mais com a planilha de lucros do que com as vidas expostas diariamente ao perigo. Motoristas como Jonas são tratados como peças descartáveis, substituíveis a qualquer instante. Essa indiferença coletiva, esse vazio de responsabilidade, é talvez o inimigo mais cruel, porque ela alimenta a certeza de que ninguém virá socorrer. No fim, cada trabalhador está sozinho em sua própria sobrevivência. É nesse vácuo de proteção que nasce uma pergunta que Jonas não consegue calar. Até quando? Até quando permitirá que sua filha, seus passageiros, seus colegas, sejam reféns de um medo constante? Ele começa a perceber que a justiça prometida pelas instituições não virá. E com essa percepção, algo se move dentro dele, uma inquietação que cresce silenciosa. A coruja que balança no retrovisor não é apenas enfeite, é aviso. Jonas pressente que em breve precisará escolher entre continuar a ser apenas motorista ou se transformar em algo que ainda não ousa nomear. A madrugada estava abafada, o ar parado como se a cidade inteira prendesse a respiração. Jonas guiava o 425 por uma das avenidas mais escuras, quando 3 jovens embarcaram no ponto do Jardim Gramacho. Não olharam para ninguém, não pediram troco, apenas caminharam até o meio do ônibus. Jonas sentiu o instinto latejar, olhos de coruja, atentos. O silêncio se instalou de imediato, denso, como se todos já soubessem o que viria. Em segundos, um deles puxou a arma. O brilho metálico refletindo a luz fraca do poste. O assalto começou. Passageiros apavorados entregavam celulares, bolsas, tudo com mãos trêmulas. Mas um homem, de uniforme suado, talvez pedreiro ou vigilante, hesitou. Apertou o celular contra o peito como se fosse sua única posse. O estampido do tiro ecoou dentro do ônibus como trovão em céu fechado. O homem caiu, o corpo escorregando no corredor até se chocar contra os pés de uma passageira. O sangue escorreu rápido, manchando o piso e deixando o ar impregnado de ferro. O coletivo inteiro mergulhou em silêncio sepulcral. Ninguém respirava, ninguém chorava. Jonas ficou petrificado ao volante, sentindo o mundo parar. A cena era um espelho cruel do passado. O colega morto, a bala atravessando a noite, a sensação de impotência. Mas dessa vez, ele não estava apenas testemunhando.
Estava condenado a carregar o peso de mais uma vida perdida em sua rota. Os ladrões desceram correndo, rindo, como se nada tivesse acontecido. A porta se fechou e o motor voltou a roncar, mas nada era igual. Jonas não olhava para a frente, não olhava para os retrovisores. Olhava apenas para o corpo estendido no corredor. Passou pela mente chamar a polícia, mas sabia a resposta. Fichas frias, burocracia, demora. O homem estava morto e nenhum relatório devolveria sua vida. A impotência, que antes era um fardo, agora se transformava em um veneno queimando dentro dele. Era como se algo tivesse se rompido para sempre. Quando finalmente estacionou no ponto final, Jonas permaneceu imóvel por alguns minutos. Os passageiros desceram em silêncio, desviando do corpo, cada um carregando sua própria ferida invisível. Jonas ficou sozinho, com o cheiro de sangue impregnado no ar e o chaveiro de coruja balançando no retrovisor. E naquele instante entendeu, não havia mais retorno. Esperar pelas autoridades era aceitar a condenação eterna do medo. Se queria proteger sua filha, seus colegas, sua gente, teria que assumir a justiça com as próprias mãos. A coruja silenciosa já havia despertado dentro dele. Nos dias seguintes, Jonas deixou de ser apenas motorista. Passou a observar com uma atenção ainda mais obsessiva cada detalhe do trajeto. As esquinas onde ladrões surgiam, os pontos de ônibus suspeitos, os horários em que os ataques mais aconteciam. Não falava com ninguém sobre isso, nem com a esposa, nem com os colegas, muito menos com Camila. Mas sua mente, antes ocupada pela rotina de dirigir, agora era tomada por cálculos silenciosos. Ele registrava padrões, memorizava rostos, aprendia a antecipar movimentos. O ônibus deixava de ser apenas veículo de trabalho e se transformava em território de vigilância. Um tabuleiro onde ele começava a planejar contra-ataques invisíveis. O símbolo dessa mudança estava sempre diante de seus olhos. A pequena coruja de metal que balançava no retrovisor. Antes, apenas um apelido carinhoso. Agora parecia um chamado. Jonas enxergava através dela como quem adquire uma nova visão. A cada curva da linha, 25, ele sentia que não era mais o mesmo. A paciência resignada tinha se esgotado, e no lugar crescia uma nova identidade. Silenciosa, metódica, mas com uma fúria latente. Não havia gritos nem discursos, apenas a certeza fria de que o próximo que ousasse subir armado em seu coletivo não sairia impune. Ele começou discretamente. Ajustava o trajeto para dificultar a fuga de assaltantes, avisava passageiros com olhares rápidos, criava pequenos obstáculos que atrasavam os ladrões até a polícia chegar, embora raramente chegasse a tempo. Alguns colegas perceberam as mudanças, mas preferiram não comentar. Era mais seguro acreditar que Jonas apenas trabalhava de forma diferente. Por dentro, porém, ele sabia. Não era mais motorista, era vigia, caçador à espreita em plena baixada. Cada noite reforçava essa metamorfose, e cada respiração era acompanhada pela sensação de que algo grande estava prestes a acontecer. Em casa, o contraste era brutal. Ao lado da esposa e de Camila, Jonas ainda tentava ser o homem simples que sonhava com paz. Sentava-se à mesa, ouvia as histórias da filha, fingia sorrir, mas o olhar traía a transformação. Camila notava o pai mais distante, mais sério, como se carregasse segredos que não podiam ser ditos. E carregava. A raiva silenciosa se tornara companheira inseparável, e a justiça, uma missão pessoal. O corujão deixara de ser apelido. Agora era identidade. A primeira reação de Jonas foi sutil, quase invisível. Uma noite, ao perceber dois jovens, suspeitos se preparando para assaltar, reduziu a velocidade do ônibus bruscamente, jogando-os contra os bancos e obrigando-os a desistir da ação. Não houve testemunhas claras, apenas murmúrios confusos dos passageiros. Para todos, parecia apenas uma freada brusca. Mas para Jonas, foi um teste. Sentiu o coração disparar, o gosto metálico da adrenalina na boca. Pela primeira vez, não se resignara. E no silêncio daquela madrugada, entendeu que tinha cruzado uma linha. Dias depois, repetiu o gesto, mas com mais ousadia.
Dessa vez, esperou o ladrão sacar a arma para então travar as portas e acelerar o ônibus em direção a um posto policial. O assaltante entrou em pânico, tentou fugir, mas acabou contido pelos próprios passageiros quando perceberam que estavam protegidos pela decisão do motorista. A notícia correu rápida entre as garagens. Corujão fechou a porta e entregou o bandido. Jonas não confirmou, tampouco negou. Apenas deixou que o mito começasse a nascer. As histórias se multiplicaram. Passageiros diziam que o 425 agora tinha um guardião invisível. Alguns juravam que ele enxergava os ladrões antes mesmo de entrarem. Outros afirmavam que Jonas falava pouco, mas tinha o olhar de quem sabia exatamente o que ia acontecer. A cada noite, a lenda crescia, e com ela, a esperança. Trabalhadores que antes embarcavam em silêncio, agora trocavam olhares cúmplices, como se carregassem um segredo coletivo. O medo continuava, mas vinha acompanhado de uma nova sensação. Talvez, afinal, alguém estivesse disposto a lutar por eles. Jonas começou a ganhar aliados. Motoristas de outras linhas pediam conselhos, copiavam suas estratégias. Alguns passageiros, discretamente, ofereciam ajuda. Um pedaço de ferro escondido na mochila, um aviso sobre movimentações suspeitas. Era como se uma pequena resistência começasse a se formar silenciosa dentro dos coletivos. Ninguém ousava falar abertamente, mas todos sabiam. A linha 425 já não era mais território livre para os criminosos. Com cada vitória, porém, vinha também a ameaça de represália. Os assaltantes, humilhados, começaram a espalhar rumores de que caçariam o tal Corujão. Ninguém sabia ao certo se já tinham identificado Jonas, mas o boato ganhava força nas ruas. E ele, consciente do risco, seguia firme. O medo não desaparecia, mas se transformava em combustível. Cada vez que Camila embarcava no ônibus, ele lembrava por que não podia recuar. Se não enfrentasse, o ciclo continuaria. A tensão se espalhou além dos limites da Baixada. Jornalistas locais começaram a comentar sobre a diminuição de assaltos na linha 425. Alguns falavam em milagre, outros em coincidência. A empresa de ônibus, desconfortável, passou a pressionar os motoristas para não se envolverem em situações de risco. Mas para Jonas, o risco já era a rotina. Não havia como voltar atrás. Ele não buscava reconhecimento, mas sabia que sua luta estava se tornando pública. A cada noite, o ônibus parecia menos um veículo e mais uma arena. Jonas dirigia com os sentidos aguçados, esperando o próximo embate. O chaveiro de coruja balançava como um pêndulo, marcando o tempo até o inevitável confronto. Passageiros já entravam, olhando para o retrovisor, buscando seus olhos como se quisessem confirmar. Hoje também estamos seguros? E Jonas respondia com silêncio, mas um silêncio carregado de promessa. A lenda de Corujão crescia como fogo em capim seco. E junto dela, crescia também a certeza de que o fim se aproximava. Ele sabia que cada passo dado na escuridão o aproximava do choque final. Mas ao mesmo tempo, sentia-se mais vivo do que nunca, porque pela primeira vez não estava apenas sobrevivendo, estava lutando. Se os passageiros viam Jonas como herói, as instituições o enxergavam como problema. Na garagem foi chamado pela gerência e advertido por atrasos e condução irregular. O supervisor, com um olhar frio, deixou claro: "Você não está aqui para brincar de polícia, Ribeiro. Quer ser herói? Procura outro lugar." Aciou. Palavras foram ditas com desdém, mas Jonas apenas assentiu em silêncio. Dentro dele, a indignação queimava. Não eram eles que enfrentavam a arma apontada. Não eram eles que viam o sangue escorrer no corredor. A empresa queria motoristas obedientes, não guardiões. Mas ele já não podia mais obedecer. Pouco tempo depois, foi a vez da polícia cruzar seu caminho. 2 oficiais o abordaram no ponto final, insinuando que sabiam do envolvimento dele nas coincidências da linha 425. "Olha só, motorista, a gente entende sua revolta, mas você está passando do limite. Continuar assim pode dar ruim, entendeu?" Jonas ouviu em silêncio, mas sabia o que aquilo significava. Se continuasse, não só os bandidos estariam contra ele, mas também aqueles que deveriam protegê-lo. A contradição era insuportável.
Os ladrões armados circulavam impunes, mas ele, por tentar defender vidas, era tratado como criminoso. Camila foi quem mais sentiu o peso dessa guerra invisível. Percebia o pai mais ausente, distante até nos momentos em família. Uma noite, encarou-o na cozinha e disse em voz baixa: "Pai, eu sei que você está diferente. Só não quero te perder." As palavras atingiram Jonas como lâmina. Ele desejava ser apenas o pai pacato, o homem que ensinava a filha a cozinhar arroz, não o vigilante que escondia a raiva no peito. Mas era tarde demais. A engrenagem já girava e ele sabia que não conseguiria parar. O silêncio foi sua única resposta. E Camila entendeu mais do que ele gostaria. Os colegas motoristas também começaram a se dividir. Alguns o admiravam. Diziam que finalmente alguém estava enfrentando o caos. Outros, temerosos, o criticavam em segredo. Vai acabar sobrando pra gente. Jonas ouvia os rumores sem reagir. Sabia que carregava sozinho o peso da decisão. A linha 425 já não pertencia mais à empresa, nem à polícia, nem aos ladrões. Pertencia a ele. Mas essa certeza, em vez de trazer alívio, o isolava ainda mais. Cada dia era uma despedida disfarçada, como se ele estivesse se preparando para o fim inevitável. A sensação de cerco aumentava. Os boatos entre os criminosos se intensificaram. Falavam em vingança, em mostrar que ninguém podia desafiar sua autoridade nas ruas da Baixada. Jonas sabia que estavam à espreita, esperando o momento certo. Sentia o perigo crescer como tempestade no horizonte. Mas ao invés de recuar, seu instinto era avançar. O corujão não recuava diante da escuridão. Ao contrário, mergulhava nela. Cada noite se tornava ensaio para o confronto final. E foi nesse clima de tensão que surgiu o aviso velado. Na sexta-feira, eles vão tentar. Jonas ouviu de um cobrador amigo que recebeu a informação de passageiros. 3 dos assaltantes mais temidos planejavam invadir a linha. O recado soou como sentença. O sangue gelou, mas ao mesmo tempo, uma calma estranha o tomou. A espera tinha acabado. O confronto não era apenas inevitável, era necessário. Pela primeira vez, ele se preparava não para sobreviver, mas para lutar até o fim. A sexta-feira chegou com o peso de um presságio. Desde cedo, Jonas dirigia como se cada curva fosse a última. O sol se pôs, a noite caiu densa sobre a baixada e o 425 ganhou a estrada com seus faróis cortando a escuridão. Passageiros embarcavam em silêncio, sem perceber que aquele coletivo estava prestes a se tornar arena. O chaveiro de Coruja balançava mais do que nunca, iluminado pelo reflexo intermitente dos postes falhando. Jonas mantinha os olhos firmes no retrovisor, o coração compassado, como se cada batida fosse a contagem regressiva para o confronto. E então, no ponto do Jardim Gramacho, eles entraram. 3 jovens, rostos cobertos por bonés, movimentos ensaiados. O ar dentro do ônibus mudou de imediato. Os passageiros encolheram-se nos bancos. Os murmúrios cessaram. Jonas reconheceu a cena antes mesmo da primeira arma aparecer. Não desviou o olhar. Ao contrário, encarou-os pelo retrovisor e, naquele instante, o corujão assumiu por completo o controle. Quando o primeiro assaltante gritou, exigindo celulares, Jonas acelerou bruscamente, fazendo o coletivo chacoalhar como fera indomável. O caos começou. O segundo ladrão se desequilibrou, batendo contra a barra de ferro, enquanto o terceiro tentava se firmar para intimidar os passageiros. Jonas não deixou tempo para a reação. Freou, virou o volante, jogou o ônibus de um lado para o outro, transformando o espaço estreito em campo de batalha. Passageiros gritavam, alguns rezavam, outros apenas se agarravam aos bancos. Mas por trás do dujo, pânico, havia algo novo. Uma chama de esperança, como se soubessem que não estavam sozinhos. O 425 não era mais apenas transporte, era trincheira. Um disparo estourou o vidro lateral. Estilhaços voaram sobre os bancos. Jonas sentiu o zunido da bala passar perto, mas não cedeu. Continuou manobrando, guiado pelo instinto de caçador. O primeiro ladrão caiu no corredor, desarmado pelo próprio desequilíbrio. O segundo,
encurralado contra a porta, foi imobilizado por 2 passageiros que, tomados pela coragem, reagiram. Restava o terceiro, o mais violento, arma em punho apontada direto para a cabeça de Jonas. O silêncio foi absoluto. O motorista e o assaltante se encararam por um instante eterno, olhos contra olhos. E ali, naquele olhar, estava a decisão: medo ou resistência. Jonas escolheu. Jonas não desviou. Segurou firme o volante e, num movimento seco, jogou o ônibus contra um poste abandonado na beira da avenida. O impacto sacudiu o coletivo inteiro, fazendo os passageiros gritarem em coro. O assaltante que apontava a arma foi arremessado para frente, a pistola escorregando de sua mão e caindo no chão. Atordoado, ele tentou se levantar, mas Jonas já estava em cima, dominando-o com a mesma fúria que alimentara por anos. Não houve piedade, apenas o som surdo dos golpes e o olhar de um homem que não aceitaria mais ser refém. Quando a poeira baixou, o ônibus estava destruído, mas todos estavam vivos. Passageiros choravam, abraçavam-se, agradeciam entre soluços. Alguns encaravam Jonas com medo, outros com reverência, mas todos sabiam que haviam testemunhado algo irreversível. O motorista caminhou até o retrovisor quebrado, onde ainda pendia o chaveiro de coruja, balançando lentamente, iluminado pelos faróis em ruínas. Aquele pequeno símbolo, agora manchado de sangue e poeira, parecia anunciar o nascimento definitivo de uma lenda. A polícia chegou minutos depois, tarde como sempre. Encontraram 3 assaltantes caídos e um coletivo em estado de guerra. Jonas foi conduzido para prestar depoimento, mas dentro da comunidade, sua história já não pertencia mais às autoridades. Naquela noite, o boato se espalhou mais rápido que o vento. O Corujão tinha enfrentado o inimigo e vencido. Não importava o que a lei diria. Para os passageiros, para os trabalhadores da Baixada, Jonas já havia se tornado mito. Depois daquela noite, o nome de Jonas Corujão Ribeiro passou a circular de boca em boca como um sussurro de resistência. Nos pontos de ônibus, motoristas e passageiros repetiam a história com brilho nos olhos. O homem que ousou enfrentar o medo e transformou a linha 425 em território de coragem. Alguns o viam como justiceiro, outros como mártir, mas ninguém conseguia ignorar o peso simbólico de sua decisão. Onde antes havia apenas abandono, agora havia memória e inspiração. A coruja, pendendo no retrovisor quebrado, tornou-se emblema de que, mesmo na escuridão mais densa, sempre haverá alguém disposto a enxergar e reagir. No fim, o que ficou não foi apenas a violência do confronto, mas a certeza de que, diante da omissão das instituições, a justiça encontra outros caminhos. Jonas não buscava glória, buscava sobrevivência. Mas sua luta solitária se converteu em grito coletivo, lembrando a todos que o medo pode ser vencido quando alguém decide não recuar. Na Baixada, sua história virou lenda urbana contada como aviso e esperança. E você, teria coragem de entrar no ônibus de Jonas Corujão? Se essa história te prendeu até o fim, comente, curta e compartilhe para que mais pessoas conheçam essa resistência nascida na escuridão.